Olá pessoal, tudo bem? Gente, mais um vídeo aqui para o nosso canal Heróis da Fé. E mais uma vez a gente está aqui para compartilhar a palavra de Deus com você, falar um pouco sobre os feitos do Senhor. E é muito interessante, é muito importante que você compartilhe esse vídeo com alguém, porque certamente a palavra de Deus ela toca, ela sempre fala com alguém. Então, às vezes, uma palavra, não digo minha, mas do Senhor, pode salvar uma vida. Tá? Então, eu vou te pedir que você compartilhe esse vídeo e que você inscreva-se aqui no nosso canal também. Nos dê a oportunidade, inscreva-se aqui no nosso canal, tá? Deixa um like, porque esse momento que eu tiro aqui para Deus é uma espécie de oferta, né, do meu tempo para mim estudar a palavra dele, aprender mais com ele e ao mesmo tempo compartilhar com vocês aquilo que eu estou aprendendo, aquilo que eu estou ouvindo da parte de Deus. Eu quero compartilhar com vocês por meio aqui deste canal. Tá certo, gente? Então, inscreva-se aí, tá? E compartilhe o vídeo. Bom, pessoal, olha só, hoje eu quero falar com vocês a respeito da filha de Jairo. Quem não conhece, né, o grande milagre que Jesus fez quando a filha de Jairo estava entre a vida e a morte. Jesus Cristo, somente Jesus é o Senhor, é o nosso Salvador, é o Filho unigênito de Deus, aquele que deu a sua vida pela nossa. Então, falar de Jesus é a melhor coisa que possa existir, é o melhor tempo que você pode perder, aprender sobre Jesus e lembrar, né? Lembrar dos feitos, dos grandes milagres que ele fez na época em que ele passou aqui nessa terra, tá? Então eu quero começar fazendo aqui uma leitura e na medida do que eu vou lendo eu vou conversando com você, eu vou te explicando, eu vou falando aquilo que Deus colocar na minha boca para ser falado, tá bom? Então olha só, Jesus ressuscitou a filha de Jairo para demonstrar o seu poder sobre a morte e revelar que ele é a própria vida. Aquele que tem autoridade divina para devolver a vida e restaurar o que parece impossível aos olhos humanos. Ou seja, Jesus, ele fez aquilo para que as pessoas que estivessem ali soubessem que ele é a própria vida. Jesus é o único que pode fazer o que ele fez e até hoje ele pode realizar os feitos porque ele não muda. Deus não é mutante. Ele não muda. Então Jesus, quando ele fez esse milagre na frente do povo, foi para que mais uma vez ficasse provado que ele era o enviado de Deus, o Filho de Deus. E aqui diz que Jesus Cristo, ele tem o poder de restaurar o que parece impossível aos olhos humanos. Então só aqui eu já aprendo que se você tem fé e você acredita que Deus ele pode restaurar na sua vida um casamento que se desmanchou ou alguma coisa que você perdeu, você, se você tiver fé pela fé, você pode reconquistar aquilo ali. A saúde, por exemplo, quando a pessoa ela é muito debilitada, às vezes a pessoa ela tem tanto dinheiro, mas ela não tem a saúde dela. E o dinheiro ele não compra a saúde. E Jesus ele pode restaurar a saúde, porque ele pode tudo. Jesus Cristo é quem pode fazer aquilo que nós não podemos fazer, tá? Então, existe um contexto que diz o seguinte, vamos lá. Jairo era um líder da sinagoga, um homem respeitado que buscou Jesus desesperado, porque sua filha estava à beira da morte. Mesmo sendo uma autoridade religiosa e muitos líderes judeus rejeitavam Jesus, Jairo se humilhou e pediu ajuda com fé. Então aqui eu queria que vocês entendessem que nós aprendemos aqui que quando você tem fé, quando você reconhece que o Senhor pode te ajudar e que Ele é muito mais do que você, se você se humilha na presença dEle, Ele desce para responder a sua oração. Muitas vezes você não está vendo ainda na sua vida acontecer aquilo que você tanto quer.
Mas se você tiver fé e perseverar, os seus olhos hão de ver acontecendo aquilo que você está pedindo. Porque Deus é fiel. Só que para isso, você às vezes precisa deixar de fazer algumas coisas que você faz para você poder então se aproximar de Deus. Não que você precise ser perfeito. Entenda uma coisa, não é isso que eu estou falando. Todos nós somos pecadores, todos nós temos falhas. A questão é que naquele tempo muitos judeus eles rejeitavam a Jesus. Por quê? Porque não acreditavam nele, não criam nele, zombavam dele. E aí a palavra de Deus diz que é impossível você se aproximar dele e não ter fé nele. Como que as coisas vão acontecer? Muitas vezes nós, você tem uma ideia, ó, o ser humano ele é assim, ó, ele tem coragem de entregar a vida dele na mão de um piloto de aeronave, ele tem coragem de entregar a vida dele na mão de um médico cirurgião, enfim, mas não tem coragem de entregar para Jesus, que é aquele que, além de de restaurar as feridas do corpo, ele ainda salva a alma. E muita gente não tem ali a atitude, né, a coragem de se entregar para Jesus. Então é por isso que quando eu falo que você precisa largar algumas coisas para você poder então se aproximar de Deus, é você, por exemplo, entender que você precisa passar a ter fé em Deus, fé em Jesus e também andar com retidão, andar segundo os seus preceitos. Por exemplo, se você é alguém que gosta de dar um jeitinho brasileiro, você não vai mais fazer isso. Se você é alguém que tem a oportunidade de crescer em cima de alguém de forma ilícita, você não vai mais fazer isso. Se você é alguém que sabe que outra pessoa não está vendo, você vai lá e pega, você não vai mais fazer isso. Então, quando eu falo de você se organizar para poder então se aproximar de Jesus, é você começar a ver as atitudes erradas que você toma, as coisas que você faz que desagrada a Deus e que inclusive machuca a tua alma, para você poder então se aproximar dele com humildade. E aí sim, ele se voltará para você, porque a palavra de Deus ela diz o seguinte: volta-te para mim, que eu me voltarei para ti. A palavra de Deus fala isso. Então, é nesse quesito que eu falo de você se organizar espiritualmente para você poder se aproximar de Jesus e começar a ter comunhão com Ele. Você precisa repensar, pensar e repensar. Lembrando que Jesus, nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. E eu repito, eu reforço aqui nesse vídeo, não estou dizendo que você precisa estar em perfeitas condições para você buscar a Deus. Não é isso. Até porque ele desceu foi para os que precisam dele e não para aqueles que já são sarados, curados. Então eu quero que você interprete bem o que eu estou falando para você não começar a achar ou pensar que para se aproximar de Deus tem que ser perfeito. Não. Se fosse assim, nem eu estaria aqui agora falando do nome dele. Só que você precisa pensar e repensar sobre alguns atos que você de repente pratica e deixá-los de lado para você poder caminhar com Jesus, certo? Que fique bem claro o contexto, né, ali do que eu estou falando com o entendimento das minhas palavras até você que está me ouvindo, tá bom? Então, só dando aqui continuidade na nossa leitura, está escrito o seguinte, ó: enquanto Jesus ia até a casa de Jairo, chegou a notícia de que a menina havia morrido. Mas Jesus disse: olha isso, não temas, não temas.
O Senhor, ele está te pedindo que nesse momento, você, diante do que está passando, diante da situação que você está passando, você não pode temer. Não pode temer. Mas crer somente. Gente, isso aqui é muito grandioso. Jesus falou para Jairo o seguinte: não temas, crê somente e será salva. Está lá em Lucas 8:50. Então, Jesus, em poucas palavras, ele disse para Jairo: Jairo, vamos supor, se fosse eu falando para Jairo, com as palavras de Jesus, eu falaria: Jairo, tá com medo por quê? Porventura tu não tem visto o que eu fiz no passado? Por que tu tá com medo? Tu não já está próximo de mim? Tu não já me pediu? Eu não já aceitei o teu pedido? Então, por que tu tá com medo? Aí ele acrescenta: crê somente. Ou seja, em outras palavras, confie, confie. Você não veio até mim para pedir determinado feito? Então você precisa confiar. É o que eu falei aqui alguns instantes atrás. Na questão de que Deus fala em sua palavra que você tem que se voltar para Ele para que Ele se volte para você. E que é impossível Deus fazer os feitos dele se você não crê que Ele faz. Então Jesus falou a mesma coisa para Jairo. E em sequência, ao chegar Jesus, tomou a menina pela mão e disse: Menina, levanta-te. Isso está lá em Lucas 8:54. E o espírito dela voltou, e ele levantou imediatamente. Aliás, e ela se levantou imediatamente. Ou seja, uma palavra de Jesus, um comando de Jesus, mais uma vez, humilhou a morte, derrubou a morte, porque ele pode muito mais do que aquilo que você tenha capacidade de imaginar. Na realidade, nós não temos a capacidade de imaginar o quão ele é poderoso, grande e o que ele pode fazer. Porque o poder dele, não há nada na terra nem no céu que possa distinguir. E uma palavra que ele falou para a filha de Jairo, que a Bíblia não cita o nome, aqui Jesus está falando: menina, levanta-te. E o espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então, isso quer dizer que se você ora a Jesus, se você crê, você acredita que ele pode fazer o impossível na sua vida, ele pode também ressuscitar aquilo que está morto na sua vida. Pode ser que você tenha algo na vida que não está andando. Pode ser que você tenha algo na sua vida que está morto. Porque para estar morto não precisa ser um corpo humano. Pode ser que seja uma situação que estava de pé e secou, morreu, acabou. Mas ele pode restaurar, seja ela qual for a situação. Às vezes eu penso que nos dias atuais, Deus ele não ressuscita um morto, porque nós que estamos aqui vivos, nós não temos mais esse merecimento de ver os feitos que ele fazia no passado. E na realidade, ele continua fazendo. Não estou dizendo que ele não faz, porque ele não muda. Nem ele muda, nem o poder dele não diminui. Ele é o mesmo Deus. Ele foi ontem, ele é hoje, ele será amanhã e para sempre. Porém, o que eu estou falando é que milagres como esse da filha de Jairo, nos dias atuais, é mais difícil. Mas também não é impossível.
Porque eu também ainda creio, eu ainda acredito que nos dias atuais o Senhor, ele tem os seus profetas na terra. Porque hoje em dia, com a tecnologia a nosso favor, que é uma sabedoria que ele deu para o homem, então, quer queira, quer não, tudo que nós estamos utilizando nesse momento, desde o Wi-Fi até o computador, o online, é uma sabedoria que foi concedida pelo próprio Deus para o homem. E o homem materializou isso. Então, hoje em dia, o Senhor ele tem determinados meios de fazer o que ele quer fazer. Para ele não há nada impossível. Então, eu ainda creio que ele opera como nos tempos antigos, né, que existiam os profetas que eram enviados do Senhor. E os profetas, às vezes, eles tinham o poder só pela palavra, através da palavra de Deus. Como, por exemplo, foi o caso de Eliseu, né, que também ressuscitou uma criança. Elias também ressuscitou uma criança. Na verdade, foram usados, né? Quem ressuscitou foi Deus. Mas foram homens, heróis da fé, usados para manifestar o poder de Deus. Então, hoje em dia, ele faz isso ainda. Por exemplo, quantas pessoas que não ficam em coma, tipo 20 minutos, meia hora, uma hora, meio dia? Coração parado. Coração parado. E como ele sabe que ainda não chegou o momento dessa pessoa partir, ele vem lá e restaura. E dá aí mais X anos de vida para essa pessoa. E detalhe, ele é tão bom e justo que ele não faz isso apenas com aqueles que pertencem a ele, mas ele faz com aquele cujo ele tem amor, independentemente de servir ele ou não. Ele vem e faz, porque a palavra de Deus ela diz que o Senhor ele dá para quem ele quer e ele retira de quem ele quer. Nossa, esse nosso Deus é muito poderoso, gente. É muito, muito, muito poderoso. A palavra diz que o céu e a terra pertencem a Ele. São meus. Olha a grandeza. Enfim, o fato de Jairo ter tido esse benefício espiritual, esse privilégio de presenciar a filha ressuscitando, isso mostra que a fé ela move o coração de Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Então, volto a bater na mesma tecla. A fé é a senha para você chegar ao seu objetivo, para você alcançar aquilo que o seu coração deseja. Também revela que para Jesus a morte não é o fim, mas apenas um sono. Ele tem poder sobre a morte. Imagina, nós, seres humanos, somos assim pessoas tão limitadas que, coitado de nós, jamais teríamos poder sobre a morte. E ele tem. Ele tem poder sobre a morte. Também ensina que a presença de Jesus ela traz vida onde só há desespero. Portanto, mais uma vez eu reforço. Chame pelo nome de Jesus, clame pelo nome de Jesus. Eu, às vezes, durante o dia, eu tô sem fazer nada, assim, eu tô quieto, tipo depois de almoço, assim, né? Quando eu sento ali um pouco para deixar fazer a digestão, aí às vezes eu encosto minha cabeça, né? Aqui atrás na cadeira eu fico. Nisso que eu fico aqui com os olhos fechados, eu fico clamando pelo nome de Jesus e fico ali. Às vezes eu até adormeço, faço. Então, pense nele, chame por ele, clame pelo nome dele, para que ele possa descer sobre a sua vida e fazer viver o que está morto, para que ele possa ressuscitar aquilo que era vivo e não é mais, porque a presença dele
tem o poder de modificar o ambiente. Tem o poder de modificar o teu interior. Eu lembro também de um tempo que, isso faz muitos anos, a gente estava tudo reunido na sala de casa, eu ainda era adolescente, fui moço e hoje sou velho, como disse Davi, mas eu era adolescente e eu lembro que chegou um pastor lá na casa do meu pai, e os meus pais, eles muito católicos, nunca aceitaram bem a presença dos evangélicos, mas já depois de um bom tempo eles foram entendendo mais as coisas e graças a Deus nos dias atuais eles super aceitam e respeitam, né, o povo evangélico, né? Então, eu lembro que um pastor chegou lá e pediu assim, perguntou assim para ele: "Eu posso fazer uma oração aqui na sala de vocês? Vocês se incomodariam se eu fizesse uma oração aqui?" Aí meu pai falou: "Por mim, tudo bem, não tem problema não, pode fazer sim." E aí a gente fez ali um círculo de pessoas, tinha mais ou menos, naquela sala tinha mais ou menos umas 7 pessoas. E aí ele começou a fazer a oração. Oração pentecostal mesmo, aquela forte mesmo que es- é, destrói o mal e chama a presença de Deus. E eu confesso para vocês que pela fé, e olha que eu não era nem cristão ainda, isso faz muitos anos, mas pela fé, quando esse pastor saiu debaixo do teto da casa do meu pai, aquele ambiente da sala ficou um ambiente assim diferente. A gente sentia a leveza, sabe? É como se a gente tivesse ficado flutuando nas nuvens. Gente, você não tem ideia do poder de Deus. E eu digo mais uma coisa para vocês. Eu estou aqui nesse momento falando dele, da palavra dele, e você aí do outro lado me ouvindo, deixando essas palavras ecoarem dentro do seu lar, eu tenho a mais absoluta certeza que a presença dele vem e ocupa aquele ambiente, ocupa aquele lugar. E o mal, obrigatoriamente, ele deve se retirar, ele não permanece. Não tem como, porventura tem como se misturar luz e trevas? Não tem. Então é por isso que nesse momento eu tenho certeza que a presença de Jesus está aqui, nesse ambiente, como também está aí, com você que está me ouvindo nesse momento. Certo? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu queria muito falar sobre a filha de Jairo, que Jesus ressuscitou e que ele é poderoso, poderoso hoje, amanhã e para todo sempre. Qualquer causa, qualquer coisa, qualquer questão, não interessa qual, entrega na mão dele. E ele é especialista em resolver o impossível. Então, era isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, inscrever-se aqui no nosso canal e compartilhar essa mensagem com outra pessoa. Lembre-se de uma coisa: Jesus Cristo tem o poder de ressuscitar mortos e situações. Esse é o Deus a quem a gente serve. Em nome de Jesus. Amém e amém.